galera do canal Futebol História, chegando aí para falar para vocês do jogo do Botafogo. O que aconteceu, hein? Aquele atropelo, né? O Pachuca, cara, o Botafogo, né, perdeu para o time mexicano por 3-0, sendo um deles um golaço que pode ir pro Puskás, tá? E aí, galera, o que vocês acham? Esse Intercontinental que perdeu há muito tempo a característica de Mundial, tá? Agora o Intercontinental, que coloca aí primeiro os times da América do Sul, Central e Norte, né, contra aí os africanos, né, e no final das contas vai jogar contra o europeu, que já está na final. E adivinha quem é? Isso, Real Madrid. Real está lá esperando um desses times aí chegar. E hoje o Botafogo mostrou que jogo de final no domingo, viagem no próprio domingo, joga na quarta, não dá. Porque o time do Botafogo foi ainda comemorando o título brasileiro, o título da Libertadores, chegou lá cansado e não jogou nada. Contra o Pachuca, time mexicano que não tem tradição na América Central e nem jogando com o time brasileiro, né? Então o Botafogo levou aqui ataca, né? A vergonha, mais um, né? Botafogo, o Inter já perdeu pro Mazembe, o próprio Palmeiras perdeu pro Leão, Fluminense, né, chegou na final, mas levou aquele vareio, e outros times que não chegaram à final aí do Mundial. Sem falar nos times argentinos que também levam sacode, né? Então, que nível está aí os times da América do Sul e da Conmebol, né, que é aqui na América do Sul, e os da CONCACAF? O Mundial promete, hein? Será que o Pachuca vai fazer um bom trabalho? Será que o Botafogo já vai perder pro o PSG de goleada, Atlético de Madrid? O único então que a gente tá vendo que pode o Botafogo fazer uma pressãozinha no Seattle Sounders, né? O que é um time fraco lá da MLS. Então é isso aí, Botafogo perdeu por 3-0 e só no segundo tempo que o técnico foi colocar os titulares, né? Poupou no Mundial, nunca se viu isso, mas tudo bem. Vamos ver o vídeo aí, o vídeo do canal UOL com o PVC analisando essa partida. É André, né, se não falar a memória. E o vídeo do jogo, né? Os gols para vocês verem o passeio do time do Pachuca do México. É brincadeira, hein? Que ponto chegou, hein? Que vergonha também, né? Digamos assim, uma vergonha monumental, né? O título lá foi lá no mais monumental, uma vergonha monumental aí, jogando pelo Intercontinental. É isso aí, galera. Vamos ver o que o Botafogo vai fazer nesse Mundial, hein? É isso aí, galera. Siga o canal no YouTube. Valeu. Eita, minha Nossa Senhora, o Botafogo está eliminado do Mundial de Clubes, tomando um sonoríssimo 3-0 do Pachuca do México, que não estava vencendo nessa temporada. A gente vai trazer todos os detalhes, todos os bastidores dessa derrota e já temos uma enquete para você votar. O Botafogo subestimou o Pachuca? Sim ou não? Boa tarde, Alicia Klein e PVC. Vocês estão bem? Graças a Deus. Muito bem. Quem não tá tão feliz é o botafoguense, né, meu amigo? E aí eu já começo com uma pergunta difícil, principalmente se a gente compara com o Palmeiras. E aí, é um vexame do Botafogo ou não é, Alicia? Olha, Domi, boa tarde para você, para o PVC, para todo mundo que está aqui com a gente. Não dá para chamar de vexame depois do ano que o Botafogo teve, depois da sequência de jogos que o Botafogo precisou enfrentar. Vale lembrar que desde o dia 26, né, que se a gente olhar no calendário, né, faz basicamente 2 semanas, o Botafogo jogou 3 jogos importantíssimos de campeonato brasileiro, a final da Libertadores com 1 a menos, e está no Catar, né, jogou domingo a última partida que definiu o título do Campeonato Brasileiro e quarta-feira precisou definir a sua vida no Catar. O Arthur Jorge fez uma coisa que não fez durante a maior parte da temporada, mesmo em momentos decisivos, em sequências difíceis, foi poupar alguns jogadores, e aí a conta chegou. A conta fisicamente chegou para o Botafogo, mas não acho que dá para chamar de vexame, porque realmente é uma sequência duríssima. Mas 3-0 pesa. 3-0 é um resultado que a torcida vai cobrar, o Arthur Jorge vai ser cobrado por algumas das escolhas que fez, mas eu acho que a gente precisa colocar isso em contexto e passar um paninho aí para essa eliminação
do Botafogo agora há pouco. Muitas mensagens chegando por aqui, valeu demais, gente. Não esquece de deixar o like aí, ó. Já tem uma dualidade aqui no nosso chat. O Bindel fala aqui, ó, para de desculpinha. E o Vinícius Vendramel falando pior campanha no Mundial. É um Mundial diferente, né? A gente não começou na semifinal, então dá para dizer que temos tempos que não teve brasileiro na semifinal. Agora, dá pra gente chamar de vexame? Eu não gosto da palavra vexame. Eu acho que tem uma coisa que a gente vai ponderar aqui agora, mas que, primeiro, eu acho que é a derrota que o Brasil tem que pensar sobre essa derrota. Porque quando o Brasil vai para um torneio internacional, ele tem que ser representado como um país do futebol. Ainda que a gente possa discutir se o Brasil é o país do futebol, da arquibancada, ou porque você joga uma bola na beira do Rio Negro, no Amazonas, e todo mundo sai chutando. Mas o Brasil tem que ser representado como um país 5 vezes campeão do mundo. E o Brasil não é representado porque o Botafogo joga 3 dias depois de ser campeão brasileiro. Com 6 horas de fuso, um adversário frágil, é verdade. Então tem uma série de questões. Essas derrotas a gente tem que ponderar. Dá uma certa raiva, admito. Porque quando em 2021 o Palmeiras, no dia 31 de janeiro, ganhou do Santos por 1-0 no Maracanã, debaixo de 40 graus, e durante 10 dias a gente falou que ia ter 40 graus no Maracanã, e aí ganha, e as pessoas falam assim, pô, mas que campeão horroroso. E aí depois vai jogar o Mundial 8 dias depois e perde para o Tigres, que era um time mais forte do que o Pachuca, com o Gignac, com o Juninho, com o Rafael Carioca. Aí você fala assim, pô, que vexame. Mas não é para você olhar para trás e falar assim, que vexame do Botafogo. Não, não. É que vexame da CBF. Porque você faz o campeão brasileiro e da Libertadores, que só o Santos de Pelé e o Flamengo Jorge Jesus conseguiram fazer, e 3 dias depois ele é exposto a um 3-0 do Pachuca. Por quê? Porque ele chegou na segunda-feira à noite com 6 horas de fuso horário. Eu, por exemplo, costumo me acostumar bem ao fuso. Caiu, né? Não, estamos te ouvindo. Caiu não. Então tá. Eu, por exemplo, costumo me adaptar bem ao fuso. Eu durmo rápido, mas eu não sou atleta. Eu não vou jogar 1 dia e meio depois. O Botafogo foi jogar 1 dia e meio depois, tendo uma maratona nas costas. Então o vexame não é do Botafogo. O vexame é do futebol brasileiro. E tem, além do fuso que você falou, né, que é muito puxado, a gente sabe, tem o voo, né, 40 horas. Então vamos recapitular. O Botafogo em 8 dias foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, aí saiu do jogo, embarcou num voo, ficou 20 horas dentro de um avião, e aí 40 horas depois do momento do embarque, já estava em campo disputando, fez apenas um treinamento, que foi aquele treinamento, Alicia, de reconhecer o gramado, e já estava jogando. É um cansaço. A gente sabe que pesa, daqui a pouco a gente vai falar da escalação e por que o Arthur Jorge decidiu entrar com uma escalação diferente, mas obviamente pelo cansaço dos jogadores. Dá pra gente colocar essa culpa, entre aspas, no cansaço? Olha, dá pra gente também reconhecer os méritos do Pachuca, que fez uma excelente partida, soube aproveitar muito bem o cansaço do Botafogo, marcou pressão forte ali no primeiro tempo, e no segundo tempo, depois que construiu o resultado, colocou o Botafogo numa situação com a qual o Botafogo não está acostumado, né? Que é jogar contra um time em vantagem no placar que pode ficar em cima no contra-ataque. Então, méritos também do Pachuca, que soube aproveitar as fragilidades do Botafogo. Mas é impossível a gente tirar essas situações de contexto, como foi o caso também do Palmeiras, que o PVC citou, de clubes que terminam uma competição e 2, 3 dias depois estão em campo em outro continente disputando um jogo eliminatório. Né? O PVC falava do fuso horário, a gente sabe que para atletas profissionais, idealmente, as equipes gostam de trabalhar com 1 dia por hora de fuso. Então, se a gente está falando de 6 horas de fuso, a gente está falando de quase uma semana de adaptação. Né? Se o Botafogo tivesse que jogar dentro do Brasil,
hoje, quarta-feira, já seria puxado pela sequência que teve. E o Arthur Jorge, eu já falei isso aqui em algumas outras lives nossas, teve a coragem, né, muito pelo que o Jorge Jesus também foi enaltecido em 2019, de jogar sempre com o time titular, mas não dá, gente. O Botafogo jogou com o Palmeiras, um dos jogos mais difíceis, mais importantes da temporada, na terça-feira, dia 26, sábado, dia 30, jogou a final da Libertadores com 1 a menos, desde o primeiro minuto de jogo, e depois, né, precisou jogar contra o Inter em Porto Alegre, depois contra o São Paulo para definir o campeonato. É uma sequência muito dura. Então, se o Arthur Jorge conseguiu jogar com seu time titular todas essas partidas e hoje entrou com um time misto, dá para a gente entender que ele percebeu que não havia condição física para jogar com seu time titular, porque a intenção ele demonstrou a temporada inteira de jogar com o time titular. E aí a gente sabe que você jogar com um time misto tem um custo, não só na redução da qualidade técnica, porque obviamente os jogadores reservas não têm o mesmo, né, não estão no mesmo nível dos titulares, mas você perde em entrosamento. O Botafogo jogou hoje com um meio-campo que não tinha jogado junto nenhuma vez na temporada. Então isso tem um custo. E esse custo, né, essa fragilidade foi muito bem explorada pelo Pachuca, mas é impossível tirar da conta. Eu acho que assim, 3-0 talvez fique um pouco na conta, né, da inabilidade do Botafogo de se acertar dentro da partida, mas é muito difícil criticar o Botafogo por não chegar inteiro depois do que ele precisou passar nas últimas 2 semanas. Fora do Jorge, né? Fora do Jorge. Fora Arthur Jorge. Fora Arthur Jorge. Fora Arthur Jorge.